Olá, seja bem-vindo ao Viva Notícias. Acompanhe a seguir o comunicado feito pelo Presidente da República à nação. Em várias regiões do país, a situação epidemiológica continua a inspirar preocupação. Na cidade de Maputo, tida durante meses como o epicentro da pandemia no país, a situação parece melhorar nas últimas 3 semanas. Mesmo assim, a taxa de positividade na capital permanece ainda superior a 20%. A taxa de positividade global em Moçambique é de 14%, o que é ainda elevado para os padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde, taxas superiores a 10% obrigam a criação ou manutenção de políticas de restrições sociais. Todo este quadro aconselha a agirmos com prudência e criar um tempo para estabilizar as conquistas alcançadas. Esta é a natureza desta doença. As curvas de transmissão crescem rapidamente e depois levam muito tempo para descer. Por essa razão, temos que atuar de forma responsável. Demos todos juntos, governo e cidadãos, passos positivos importantes. Mas esses passos só têm sentido se forem devidamente consolidados. As vacinas vão chegar e irão ser administradas primeiro àqueles que mais precisam, que são os profissionais de saúde. Isso significa que os nossos hospitais não podem voltar aos anteriores níveis de pressão para permitir que o processo de vacinação seja realizado de forma tranquila e de acordo com o Plano Nacional de Vacinação. Como já dissemos, as vacinas vão ser uma enorme ajuda na nossa batalha contra a Covid-19. Mas não são um milagre. Serão um complemento a este processo de prevenção coletiva que estamos a enfrentar desde o início da pandemia. Vamos ter ainda que continuar a manter as medidas mais básicas, como lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social. Moçambicanas e moçambicanos, neste contexto, aconselhados pela Comissão Técnica Científica, através das recomendações produzidas na sua 19ª sessão extraordinária e escutadas as autoridades do governo, anunciamos as medidas a vigorarem a partir de 0 horas do dia 7 de março de 2021, em todo o território nacional, por um período de 30 dias, designadamente. Primeiro, a manutenção do essencial das medidas do decreto número 2/221, de 4 de fevereiro, que revê as medidas de contenção da propagação da pandemia da Covid-19 enquanto durar a situação da calamidade pública. Segundo, deve ser reforçada a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais públicos, nos espaços públicos, nos mercados, grandes superfícies, centros comerciais e áreas comuns. Terceiro, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, foram notificadas 1.380 infecções em estudantes e professores, correspondendo a 4,6% dos casos nesse período, dos quais nenhum teve uma apresentação clínica grave. Não existindo evidência de que a aquisição dessas infecções tenha ocorrido nos estabelecimentos do ensino, é autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário, secundário, técnico profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do país poderão interromper as suas atividades letivas presenciais ou iniciá-las a posterior. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da Covid em vigor no país. É autorizada a retoma
dos treinos das equipas que disputam o Campeonato Nacional de Futebol, denominado Moçambola, que ao abrigo do decreto número 2/2021, de 4 de fevereiro, não treinavam devido a altas taxas de positividade, mantendo-se suspensa a realização do respectivo campeonato. A retoma dos treinos é condicionada à realização de testes semanais de Covid-19, sendo que os atletas que testarem positivo serão submetidos ao regime de quarentena conforme estabelecido. O que é importante saber que os testes não estavam a ser feitos, esperamos que desta vez os clubes ou as federações o possam fazer. Reiteramos que as medidas agora anunciadas serão ajustadas em função da evolução da pandemia no país, pelo que todos os setores de atividade social e econômica devem estar preparados para um cenário de reversão e adaptação progressiva. Estamos certos de que a implementação destas medidas permitirá que, em pouco tempo, possamos passar para um nível de restrição mais aliviado. Mas esse novo passo não depende apenas da vontade dos governantes. É necessário que nos apliquemos todos, e eu digo todos, sem qualquer exceção, na implementação destas iniciativas. Há ainda em Moçambique cidades onde muito pouco usam máscaras. Há ainda muita gente que pensa que esta doença é um assunto dos outros. Temos que ser todos um único exército. Se não ganharmos todos, seremos todos derrotados. Compatriotas, no próximo dia 11 de março, cumpriremos um ano desde que a Organização Mundial de Saúde declarou o novo coronavírus como pandemia global. Fará também um ano desde que comunicamos aos moçambicanos, pela primeira vez no dia 14 de março de 2020, sobre os riscos que esta nova doença representava para o nosso país. Nessa altura, ainda não havia registro de casos no país. Hoje, percebemos como foi útil a forma como nos antecipamos para enfrentar os desafios da primeira vaga que se veio a manifestar meses depois. Queremos congratular a todos aqueles que ajudaram nesta caminhada difícil, com destaque para os profissionais de saúde. Temos a certeza de que a próxima vez que nos dirigirmos ao país será para trazer notícias boas que confirmam que estamos no caminho certo. Quantos mais nos empenharmos, mais cedo recomeçaremos um cotidiano sem medo, com mais saúde e com mais vida. Obrigado pela atenção dispensada. Para mais informações, inscreva-se no canal e deixe seu like.